O conteúdo do vídeo não caracteriza a recomendação de compra ou venda de ativos e você é o responsável por suas escolhas e decisões. O objetivo do vídeo é educacional, onde utilizamos dados totalmente públicos e comentamos em uma ótica de consumidor cotista do fundo. Bora pro vídeo? Fala, sardinhada, beleza? Fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar do VILG11, um fundo de logística aí da Vinci. E é um fundo que está passando aí por maus lençóis, né? A situação está ficando um pouquinho complicada para esse fundo, na minha visão. Esse fundo é um fundo que ele tem aí, ele compõe minha carteira em 2,78% hoje. Na parte de segmento, ele compõe o segmento logístico, que no geral hoje tem 12,68%. Todos os fundos desse segmento, né? Então é um fundo que está aí com uma parcela até pequena, aí 2,78% da minha carteira. Já foi um pouquinho maior, mas o fundo caiu, né? Então a gente vai ver como que ele está. De indicadores que a gente tem para falar dele. Indicadores começando aqui, ó, primeiro ponto que já dá para observar, né? Bastante coisa com atenção aqui para a gente ficar de olho, né? O VP por cota continua caindo, 111,86, em dezembro estava 112,27. P sobre VP caiu também aqui, é fruto da queda da cotação do fundo, né? A cotação do fundo caiu bastante. O dividend yield mensal aqui também caiu bastante, né? 0,60, estava em 0,70, o que já estava um pouquinho baixo, né? Caiu ainda mais. O caixa do fundo 0,50, um patamar extremamente baixo de caixa para esse fundo, né? Levando em conta que ele é um fundo também com alavancagem, né? Então alavancagem e caixa baixo são dois itens aí que não se combinam, né? A base de cotista do fundo aumentou um pouquinho, então como ele está caindo aí, o pessoal está entendendo como uma possível oportunidade, né? Está entrando no fundo. O resultado mensal do fundo 7,1 milhões, era 9,53 em dezembro, então caiu também, mais um item de destaque. Despesas totais 10,42, daqui deu uma normalizada, caiu um pouquinho. A alavancagem, que é um problema também nesse fundo, né, 14,35, não está acima do nível de 20%, que é o que até o limite que eu acho saudável, mas esse fundo, como está acumulando aqui algumas situações preocupantes, né, então essa alavancagem ela pode se agravar mais, né. Quais são as situações preocupantes? Vacância do fundo aumentando, ó, a gente está em 10% aqui de vacância, já tem 4 meses que o fundo está nesse patamar de vacância e não consegue mudar. A vacância em ativo, principalmente do Rio de Janeiro, que tem um pouquinho de maior dificuldade ali para alocação. O caixa do fundo baixo. Tem a gente vai ver no relatório uma questão de inadimplência aí do maior devedor do fundo. Então, assim, é uma situação que só vai ficando aí obscura na medida que vai passando o tempo, né? E a gente tem todos esses itens aí para ficar de olho. FIIs com VILG no portfólio. Aqui a concentração não comentei, mas ele não mesmo sendo um fundo de logística, ele é bem até diversificado. E FIIs com VILG no portfólio, 18, né? Se manteve aí em 18. Então, um patamar tranquilo. E, além disso, os 18 aqui não movimentaram tanto. Quando a gente pega para ver quem aumentou posição, quem reduziu, tal, não teve tanta movimentação que chamasse atenção, tá? Então, com relação a indicadores, no geral, resumindo, bastante coisa aí para ficar de olho. O fundo vai entrando numa situação um pouquinho complicada. E a parte de retorno, quem compra o fundo hoje, né? Esse vídeo eu montei ele ontem, então os dados talvez aqui já tenha dado uma alteradinha, mas pouca coisa, talvez, tá? Quem compra esse fundo nos patamares atuais, que retorno que está comprando? O VP por cota do fundo está 111,86, valor de mercado 84,14, então ele está com P sobre VP de 0,75. Isso significa um desconto teórico aí de 25%, né? O provento total do fundo nos últimos 12 meses, 8,31. Quando a gente pega isso aqui e rateia por 12, quebra por 12 para achar uma média, né? A gente chega em 0,69. E o que isso significa? Para que a gente usa isso? Se o fundo continuar repetindo uma média de distribuição de 0,69, apesar que eu já faço uma ressalva aqui que eu acho bem difícil ele continuar distribuindo isso aqui, mas digamos que ele continue distribuindo isso, quem compra ele nesse patamar de preço aqui de 84 está comprando o seguinte retorno: 0,82 mensal, 9,88 anualizado, né? Para um fundo de logística não é um retorno ruim, mas aí cabe analisar, ver se não tem fundos aí do segmento com retornos melhores, analisar a qualidade aí dos ativos do fundo e ver se para você encaixa esse risco, né? No meu caso, é um fundo que eu já estou nele e então eu estou tranquilo por enquanto, tá? Aproveitando também, potencial de upside 32,95%. O que significa isso? Quem comprar ele nesse patamar de preço aqui, 84,14, se o fundo porventura voltar para o VP aqui em cima, 111,86, a pessoa vai estar ganhando 32% aqui de valorização na cota, tá? É um percentual muito bom, muito bacana. Mas tem esse critério, né? Ele tem que voltar para o VP. Coisa que pode acontecer, ou de 84 aqui ele pode cair para 50 reais, nada impede ele cair para 50 reais, a pessoa ter prejuízo ainda na cotação, tá?
Então aqui é um estudo com base em dados passados, não reflete corretamente o que vem pela frente, beleza? Vamos dar uma olhadinha rápida aí no relatório gerencial de fevereiro. Beleza, estamos aí no relatório gerencial então de fevereiro de 2023, Vinci Logística. Vamos dar uma pinceladinha nos pontos principais a serem comentados, né? Primeiro ponto, começando pela taxa, né? Não é uma taxa ruim, 0,75 ao ano. Quando o fundo excede aí 1 bilhão, e ele tem mais de 1 bilhão de valor de mercado, então está nesse patamar. E aqui a taxa de performance, certamente não está batendo isso aqui, mas tem teoricamente a taxa aqui, se ele passar a bater IPCA mais 6, né? IBGE mais 6. Destaques que o fundo colocou no relatório. Acordo para venda de ativo, então ele está aí com um acordo para vender o CD Cachoeirinha, que é um ativo do fundo, localizado na região de Porto Alegre. Aqui ainda está em negociação, está correndo, não tem nada definitivo. Vencimento a partir de 2026. Então o fundo fala aqui que fez renovações em fevereiro de contrato e que apresenta 65% da sua receita de locação com vencimento a partir de 2026. Tem aí 3 anos pela frente de respiro com essa parcela aqui de 65%. O vault do fundo com essas renovações passou a ser aí de 4,1 anos, tá? E para quem não sabe o que é o vault, né, tem a tradução dele aqui em inglês, mas é uma média ponderada aí do prazo dos contratos de aluguel do fundo. Então, em média, 4,1 anos aí o vencimento e o prazo dos contratos. Aqui a parte macro da economia. Aqui o fundo já divulga um trechinho breve aqui, mas bem objetivo, de alguns fatos em específico. O primeiro deles é o acordo para venda de 100% do CD Cachoeirinha, né? Ele fala que o valor da transação, fala que a venda ainda depende de aprovação do CAD, coisa desse tipo. Então não tem nada definitivo, mas é algo que está rolando aí que pode acontecer. Minha visão sobre isso é que seria muito bom essa venda, porque, como eu citei ali anteriormente, né, o fundo está com caixa extremamente baixo, o fundo está com alavancagem de quase 15%, a cotação está completamente derretida, o que impede uma emissão. Não que impeça, mas o que queimaria o fundo se ele precisar fazer uma emissão nesse patamar. Então, assim, uma venda nesse momento para pegar o dinheiro, aplica em caixa, o caixa está remunerando bem e vai trabalhando aí essas alavancagens, né, para ganhar tempo, ganhar fôlego, eu vejo com bons olhos. Aqui ele tem a segunda mensagem que ele dedicou aqui um pedacinho do relatório para isso, que é a ação de despejo da Tokstok, né? A Tokstok hoje é o maior inquilino do fundo, né? Representa aí 14% das receitas do fundo, ó, aqui, das receitas totais do fundo, e hoje ela está inadimplente, né? Ela está inadimplente e o fundo foi e ajuizou uma ação de despejo. Qual que é o ponto que a gente tem aqui, né? Se realmente esse despejo acontecer, a vacância do fundo tende a estourar, né? Tende a subir, já está com 10% e tende a subir bastante. Além disso, a gente está falando de 14% de receita que sai ali do fundo, né? Então, assim, num melhor cenário, seria bacana de repente a Tokstok chegar e falar: não, a gente vai quitar o que está em atraso aí e vamos retomar o pagamento certinho, vamos continuar no imóvel. Mas é uma empresa que aparentemente está com um pouquinho de dificuldade, então existe talvez grande chance do despejo acontecer. E aí para o fundo aumenta ainda mais o desafio que a gestão já tem, né? Um outro capítulo aqui específico é obras no Castelo Branco, né? No Castelo 57 Business Park, não é Castelo Branco não, Castelo 57 Business Park, em São Roque. Então o fundo coloca algumas imagens aqui de como está a obra, área externa e por aí vai para a gente dar uma olhada. Performance do fundo, vamos ver a DRE. O fundo teve uma receita de 7,1 milhões, né? Só que ele distribuiu para o cotista 7,9, né? Então assim, o fundo está com uma certa dificuldade aí para distribuir provento no período, né? Aqui a gente vê que ele distribuiu 53 centavos e fevereiro de 2023, quando o resultado dele foi 48, então queimou aí 5 centavinhos de reserva, né? Ele ainda tem 15 centavos aqui de reserva, 10 centavos minto. Ele tinha 15, usou 5, tem 10. Então ele ainda tem 10 de reserva. Daria para em 2 próximos meses ainda fazer algum incremento nessa mesma magnitude. Mas assim, é uma situação que começa a preocupar um pouquinho, devido ao inadimplemento ali da Tokstok, né? E também a vacância que ele tem. Um ponto que eu faço um elogio até para a gestão, o VISC também tem isso, né? Essa gestão ela separa aqui o que é despesa financeira do que é despesa com taxa. Então a gente consegue ver o custo real aqui das taxas dentro do que o fundo gera de receita, a gente consegue ver o peso da alavancagem dentro do que o fundo gera de receita, e aí a gente consegue dar uma analisadinha com mais calma nisso, né? Então um ponto relevante, acho que todo fundo tinha que fazer essa separação aqui, né? Histórico de distribuição, dá para ver basicamente como que o fundo está se comportando aqui, né?
o rendimento distribuído é a linha azul, resultado gerado é a cinza, e o acumulado aqui é a cinza escuro. Estimativa de rendimento. Devido ao problema com a Tokstok, o fundo optou por não divulgar um guidance de rendimento. Então, realmente a gente está completamente no escuro aí com o que vem pela frente desse fundo, né? Aqui essa parte a gente não comenta. A carteira do fundo. O fundo tem 1,8 bi em imóveis, né? Ele tem alavancagem quase 300 milhões aqui de alavancagem, né? Por isso que a gente fala, aquela venda que ele está fazendo ali do CD Cachoeirinha é cerca de 100 milhões, né? Ó, já é quase, vamos jogar aí uns 40% da alavancagem, mais ou menos, né? Se ele conseguir vender, aí ele segura esse valor aí, vai amortizando a alavancagem aos poucos, né? Vai ganhando tempo. E o PL do fundo hoje é 1,6 bi, né? Um PL grandinho, um fundo grandinho até. O fundo possui ainda 269 de obrigações, que são essas aqui que eu já comentei, que hoje representa 14,2 dos ativos. Aqui ele fala que o montante total de 3,2 apresenta vencimento em até 12 meses. Né? Tem as operações aqui, ele dá um detalhamento de qual a taxa, de qual o vencimento, qual o saldo, e por aí vai. Né? Podia ser um detalhamento talvez um pouquinho melhor, mas ok. Ele coloca aqui também um gráfico, né, que é um cronograma dos pagamentos. A gente pode ver aí que até 2030 está pesado aqui, só depois de 2030 que começa a dar uma amenizada aqui e reduz o patamar de pagamento. Então, a gente monitora aí para ver se não sair essa venda do Cachoeirinha, né, o que o fundo vai aprontar. Fazer emissão está bem difícil, porque a cotação está bem amassada, então assim, seria bom se ele vendesse realmente o ativo. Né. Indicadores operacionais. Receita média de aluguel, não tenho o que comentar, está em linha com o mercado. Taxa de ocupação, a vacância, está horrível aqui, ó, 10%. Ele até coloca a linha do mercado aqui, mas para um fundo que ficou bom tempo aqui, ó, 100%, caiu para 99,9%, do nada aqui, ó, não consegue mais se reerguer de 10% de vacância. Ó. Ficou nesse patamar aqui mesmo, está com bastante dificuldade. E aí, para ajudar, ele veio a Tokstok com inadimplência e elevou a inadimplência do fundo para 14%. A receita dela é cerca de 14% do fundo, né? Então tá, basicamente é isso aqui tudo. É a Tokstok. Portfólio do fundo, como a gente pode ver, a Tokstok é a maior aqui devedora do fundo, o maior inquilino, a maior receita do fundo. Tem Magazine Luiza, que é uma outra grande empresa, 8%, Ambev, Unilog e por aí vai, né? Mas o grande aqui, o grosso, está na Tokstok. 20% dos contratos do fundo são atípicos, 80% típico, uma parcela bem pequena no atípico, né? Então, a maior parte exposto em típico, que tem menor segurança, é mais fácil ali o inquilino rescindir um contrato, né? Tem menos quantidade de multa e coisa do tipo, normalmente, né? Aqui ele coloca um mapa para a gente conseguir dar uma olhada aqui na diversificação dele por localidade, né? E o fundo realmente é bem diversificado. Esse fundo gosta dessa característica de comprar ativo em vários locais. No fundo de shoppings deles, que é o VISC, também é semelhante a isso, tem atuação em vários locais. Aqui um pouquinho dos contratos, né? A receita. Então, 2023, 14% aí de vencimento, 2024, 15%. Realmente o grosso está tudo aqui acima de 2026. Os indexadores para reajuste desses contratos é o IGPM 30%, IPCA 70%, e os meses de reajuste, né, eu destaquei apenas abril, que é o mês que vem, né, tem 18%, até um patamar alto aqui, né, então vamos ver se o fundo consegue renovar aí bastante contrato e reajustar isso daí, para melhorar um pouquinho a receita do fundo, né. E é tudo IPCA, o grosso aqui está tudo IPCA agora em abril. Tá? E por fim, os ativos do fundo. Não tem muito o que comentar, eu destaquei um só aqui, que é o Caxias Park, que é no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. A taxa de ocupação dele está 36%, então está realmente baixo demais essa ocupação. E vamos acompanhar o movimento da gestão. Por enquanto eu estou sentindo que a gestão está com um pouco de dificuldade ali. Como eu citei, são 4 meses que ela não saiu do lugar ali na vacância. Né? A vacância tende a aumentar agora com a Tokstok, se realmente der o despejo. Então, vamos ver como a gestão se lida com isso e se eles conseguem rapidamente aí repor novos inquilinos aí no galpão. O galpão não é ruim, né? Apesar que o Rio de Janeiro é um pouquinho mais complicado, mas não é um galpão ruim. É um galpão muito bom. Fica numa região aqui interessante, mas né, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já é mais difícil que o normal. Então vamos monitorando, vamos acompanhando o fundo aí, passando por um momento de estresse no mercado, né? Isso é bom, também tem um lado bom que a gente consegue ver o jogo de cintura da gestão. E é isso aí, pessoal. Quem tem o fundo, tamo junto aí, vamos seguir acompanhando. Quem tiver afim aí estudando uma possível entrada, analise todos esses pontos que foram comentados, tome sua decisão com bastante calma. Forte abraço a todos aí, bons investimentos.